Bom dia, queridos amigos aqui do canal Facebook, aliás, do canal YouTube, para mais um vídeo aqui no canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, sobre mais um louvor, um novo louvor, conforme Salmo 40, verso 3, 33, verso 3, mais um novo louvor para a honra e para a glória. Glória seja dada ao Cordeiro, glória seja dado ao Pai. A eles seja a única honra e a glória e o louvor nesse dia maravilhoso, dia que o Senhor separou para ser o dia especial da adoração, sábado do 7º dia do Senhor. Bendito e enaltecido está sendo nesse momento o Senhor nos céus e aqui também na terra pelos seus filhos sinceros, os quais temem a Ele, os quais amam a Ele de todo o coração, de toda a sua força e todo o seu entendimento. E então, por isso, nós, a cada sábado, nos reunimos para nós glorificar, para nós bendizer, para nós enaltecer. E nisto consiste nossa alegria, podermos estar, termos o privilégio de, com o fruto dos nossos lábios, dar honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meu querido, e o hino que a gente aprendeu essa semana do Inário Adventista, com 610 hinos, foi o 294, Não Eu, mas Cristo. Então, como nas vídeos anteriores, a gente admoestou aos amigos quanto a, se quiser aprender, você pode ir no YouTube e você clicar Inário Adventista, Não Eu, mas Cristo. Aí vai aparecer esse louvor e você poderá também honrar e glorificar e ver que quão bom e agradável é o Senhor, e ver quão bom e maravilhoso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que ao nós nos reunimos a cada sábado, reunimos e bênção temos a contar de maravilhas, de como o Senhor nos conduz a cada dia, nos conduz nas nossas atividades de trabalho, nos conduz a cada semana. Aí, como resposta de gratidão a tão bondosa e maravilhosa bondade do nosso Pai, a gente nos reúne no sábado para nós o glorificar, para nós expressar a gratidão em culto de ação de graça, por meio de louvor, por meio de meditação na sua palavra, a agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele promete que irá fazer, mais ainda nas eras incontáveis da eternidade. Não eu, mas Cristo seja sempre honrado. Não eu, mas Cristo quero revelar. Não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça. Não eu, mas Cristo em todo meu pensar. Tão só Jesus conforta-me nas mágoas, tão só Jesus o pranto a me enxugar, tão só Jesus alívio das minhas cargas, tão só Jesus o medo a dissipar. Tão só Jesus, não mais falar ocioso. Tão só Jesus, não mais queixume vão. Tão só Jesus, não mais qualquer vaidade. Tão só Jesus, nenhuma presunção. Não eu, mas Cristo a mim suprir as faltas. Não eu, mas Cristo a dar vigor sem fim. Tão só Jesus ao corpo, espírito e alma. Tão só Jesus eternamente. Amém. Amém, meu querido. Mais um louvor que a gente pôde cantar, que a gente pôde, pela graça do Senhor,
elevar a Ele este louvor para a honra e glória dEle. Querido, e você também pode ter no seu coração também esse privilégio de que o Senhor brote em você o louvor, de que o Senhor brote em você não o louvor de você bendizer, de você enaltecer o nome do nosso Deus, do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente o louvor de forma cantada, mas também o louvor em forma também de integridade e obediência à sua santa lei, porque o nosso Pai é zeloso pela sua santa lei. Nosso Pai é muito digno de sermos, de que vivamos em prestimosidade de obediência ao seu santo e altíssimo nome. Querido, eu vou aqui virar um pouco o celular, por conta de que eu vim aqui para essa natureza e gravar um louvor, e às vezes eu esqueço de trazer um lenço que a gente tem um problema da rinite, que às vezes ela começa a querer escorrer o nariz. Então a gente vai aqui sair um pouco, tirar a câmera um pouco de frente, fazer aqui uma pausa, para a gente dar uma limpada aqui no nosso nariz, viu? Não é comum que nesse momento assim de a gente gravar vídeo a gente tenha essa situação, mas às vezes acontece. Mas nem assim a gente deve desanimar e cortar o vídeo, que a gente já começou, né? Começou e a Renita aqui tá querendo dar uma atrapalhada, mas como numa live do Facebook anterior a gente tava com minha mãe em casa aí, e ela com problema de Alzheimer, também minha irmã cadeirante, e algumas pessoas estavam assistindo a live anterior, e a minha irmã e minha mãe só querendo atrapalhar, né? Sim, querendo não que elas têm intenção, porque minha mãe também não está mais no normal dela, que ela está com problema de Alzheimer, estava atrapalhando, e a gente, em alguns momentos a gente fazia uma pausa para pedir a minha irmã que falasse um pouquinho mais baixo, que estava tendendo a atrapalhar. Aí as pessoas que estavam assistindo a live, eu disse, olha, quando passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. Quando passarem pelo fogo, eles não nos queimarão. Nós estamos pelo fogo dessa dificuldade de conseguirmos estudar esse assunto. Nós estamos estudando um dos temas sobre o grande conflito entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu adversário, Satanás. E nós estávamos lendo um comentário muito importante, e às vezes, em alguma situação, o inimigo pode conjecturar algumas circunstâncias para que tentar atrapalhar. Então aqui, se o nariz tender a escorrer, eu vou tirar só a câmera de mim, irmão, e vou aqui, não vou parar não. Se a Renita quiser atrapalhar, não vou parar não. A gente vai continuar aqui dando honra e glória ao nome do nosso Pai Todo-Poderoso. E esta semana, irmão, nós além dessa forma de nós dar glória ao Senhor, nós também gostaríamos de meditar um pouco aqui no tema o livramento dos justos. Sabemos que, assim como houve o livramento do povo do Senhor da opressão na terra do Egito, o Senhor, por meio de Moisés, de maneira gloriosa e de maneira maravilhosa, livrou o povo de Israel da escravidão, embora muito daquele povo não reconheceu, não foram agradecidos ao Senhor por tão maravilhosa ação do Senhor de livrar eles do Egito. Porém aqui, irmão, no tema que nós vamos ler aqui agora, graças ao Pai, que o Senhor finalmente terminará a sua obra gloriosamente. E uma das maneiras pela qual o Senhor terminará gloriosamente vai ser quando o mundo inteiro se arregimentar de maneira assustadora contra os justos, contra os filhos de Deus temente a Ele, mas o Senhor fará, por meio de Miguel, o seu grande príncipe, o grande livramento do povo dele. E aqui comenta dessa forma: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los, está vendo? Haverá no mundo inteiro um movimento com o fim de destruir
o povo que honra a lei de Deus. Porque o povo que honra a lei de Deus não vão aceitar a imposição de anulação dessa lei de Deus, que se constituirá com um decreto dominical, que é chamada na Sagrada Escritura de abominável da desolação, que ataca a santa lei de Deus no santuário, ataca a santa lei de Deus, ataca também o Senhor Deus, porque Ele é zeloso pela sua lei. E a lei dele é o caráter dele. Então aqui diz que quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento igual ou simultâneo, com o fim de destruir o povo de Deus. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, que é o decreto dominical, né, querido? O povo conspirará para desarraigar a odiosa seita, porque temer a Deus e guardar os seus mandamentos vai ser considerado pelo mundo como uma odiosa seita. Assim como nossos irmãos tementes a Deus na Idade Média foram acusados das mais vis acusações e acusados de hereges, então eles mudaram a acusação. O que representará a acusação de hereges, modernamente, é ser chamado de seita, ser chamado de dissidente, fundamentalista e intolerância religiosa. Então vai ser considerado intolerância religiosa, irmão, honrar ao nosso Deus Todo-Poderoso, honrar a sua santa lei, guardar os seus mandamentos, inclusive o quarto, que requer a observância do sábado, que é o selo do Deus vivo, de acordo com Ezequiel 20:20 e de acordo com Ezequiel 20:12. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Porque o povo de Deus vai estar dando a advertência, vai estar a vida deles em estrita obediência à Santa Lei de Deus, vai ser uma contínua voz de reprovação à forma espúria de religião, a forma errada de religião. Então eles vão procurar silenciar. E vai ser nesse momento que Deus vai intervir. O povo de Deus, nessa ocasião do livramento do justo, alguns dos povos de Deus estarão nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, extingados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. Porque, irmão, o decreto dominical redundará e se intensificará, transformar-se-á num decreto de morte. E vai ser dado permissão a todo mundo a se encontrarem alguns num determinado tempo, numa determinada data, matarem todos os filhos de Deus, temente a Ele, que guarda os mandamentos do Senhor. Assim como Esaú jurou matar Jacó e veio ao encontro de Jacó, e Jacó muito temeu pela sua vida e pela vida de sua família, assim também os filhos de Deus vão passar por essa mesma angústia de Jacó, porque o mundo inteiro vai baixar um decreto para matarem num só dia todos os que honram a santa lei de Deus. Aqui, repetindo, o povo de Deus, alguns nas celas das prisões e outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, extingados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então na hora de maior aperto que o Deus de Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Diz o Senhor. Olha, irmão, aí o Senhor vai causar um cântico no coração do seu povo. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que celebra uma festa. Vai haver tanta alegria, irmão, no coração daqueles que temerem ao Senhor, que permanecerem firmes ante a oposição do mundo contra eles. Haverá um cântico entre vós, como na noite em que se celebra uma festa. E alegria de coração, como daquele que sai tocando pífaro para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Amém, mano. Louvado seja o Senhor. Então, no momento de maior aperto, de maior angústia,
o Senhor, o Deus de Israel, vai intervir para o livramento. E promete que nesse dia vai haver um cântico de alegria entre nós. Como na noite, quando nós celebramos uma festa. E haverá alegria de coração, como daquele que sai tocando pífaro para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. No caso, irmão, não é Israel literal aqui não, entenda. Israel é espiritual, que são todos os filhos de Deus que estarão fiéis, que sairão que atenderão a ordem de Cristo, sairão do sistema das igrejas caídas e se tornarão fiéis e obedientes aos santos preceitos divinos, inclusive ao ponto da verdade que será contravertida, que é o sinal de Deus o sábado, versus o sinal da besta o domingo. Este é o Israel de Deus moderno, de todos os filhos fiéis, de todos que sairão, que atenderão o chamado de Deus, saindo de todas as religiões caídas, que constitui Babilônia. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço. Irmão, poderoso é o nosso Deus. De novo. E o Senhor fará ouvir a voz fará ouvir a glória de sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedras de saraivada. Isaías capítulo 30, 29 e 30, meu querido. Por isso que diz, será terrível o dia do Senhor. Será dia de alarido, como diz outros profetas, além de Isaías. Será dia de trevas, será dia de escuridão. Será como um homem que, correndo com medo do leão, chega em sua casa e encontra uma cobra pronta para lhe morder. É como diz um ditado popular, irmão. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A única forma de nós se esconder da ira do nosso Deus Todo-Poderoso é nós, humildemente, rendermos a nossa vida em consagração adequada ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do qual nós nos conseguimos temer o nosso Deus Todo-Poderoso. Com brado de triunfo, com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa. Ou seja, com brado de triunfo presunçoso, os ímpios rodearão o justo no final, e multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, no caso a presa, o povo de Deus. Quando eis um denso negror, aí, irmã, aparece um treva, mais intensa do que as trevas da noite. Tal como foi quando a carruagem do exército de Faraó veio atrás do povo, e o Senhor fez aparecer entre o povo de Israel e a tumba assassina dos egípcios. O Senhor fez aparecer a nuvem de trevas sobre eles, que impediu de eles destruir os israelitas. E aí o Senhor abriu o mar vermelho. Então nós vamos estar, irmão, na mesma situação. No momento em que, quando eles baixaram o decreto de morte para vir contra nós, vamos estar na mesma situação. Mas o Senhor vai fazer aparecer novamente, como fez no Egito, na época do Egito, um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris resplandecendo com a glória. Então o arco-íris, então nesse negror aparece o arco-íris, aparece em meio à nuvem o arco-íris da glória de Deus. Atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos contemplam o símbolo da aliança de Deus, que é o arco-íris, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor insuperável. Então os ímpios vão anelar estar sob a proteção do seu fulgor insuperável. É ouvida
é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima. E elevando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e os seus lábios ouvem o pedido, apresentado ante seu Pai e aos santos anjos. Aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. São João 17, 24. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: Ele vem, santos inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos. E os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem o brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Ei, irmão, é forte aqui, hein? É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo. Como é que o sol aparecerá à meia-noite, meu irmão? Porque vai ser no momento da maior treva da noite que o Senhor fará brilhar a luz da sua glória. O sol aparece resplandecente em sua força, à meia-noite, né? Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Sinais e maravilhas acontecem em várias sucessões. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto o justo vê com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se uma nas outras. E em meio dos céus agitados acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 17. Esta voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória de Deus se ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como cana ao vento e infrauquituosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônio na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanha estão a sossobrar. Desaparecem-se ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodomas, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de 1 talento, ou seja, irmão, traduzido quer dizer peso de 40 quilos, estão a fazer a destruição que derruba todas as cidades das nações. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios que em grandes
os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam sua riqueza com a glorificação própria. Quer dizer, o suntuoso palácio em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Amém, meu querido. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Aqui é a ressurreição especial, irmão. Antes da primeira ressurreição do justo geral, no momento que Jesus ordena que os santos ressuscitem, haverá uma ressurreição especial em que todos os inimigos da verdade, os piores inimigos ressuscitarão, e também os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificado para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram sua santa lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1, versículo 7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. Eles restarão ao mesmo tempo que restarão os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Isso antes da ressurreição geral do justo. E os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitarão para contemplar em glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu, contudo o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho de trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Entendem-nas, porém, distintamente os falsos ensinadores. Quer dizer, haverá uma voz de reprovação mais diretamente aos falsos ensinadores. Nem todos, muitos que foram enganados não entenderão, mas os falsos ensinadores entenderão. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos ou orgulhosos e desafiadores, tão insultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, ao observador dos mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouvem-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônio reconhece a divindade de Cristo e tremem diante do seu poder. Enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em objeto de terror. Disseram os profetas da antiguidade, ao contemplar em santa visão o dia de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, versículo 6. Vou ler de novo, irmão. Diz o profeta Isaías, ao contemplar em santa visão o dia de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, versículo 6. Entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória de sua majestade. Desculpa, irmão. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Naquele dia o homem lançará a toupeira e aos morcegos os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro.
que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor. E por causa da glória de sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Por uma fenda nas nuvens, fulguram uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala dá esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondido no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Vou ler de novo, irmão. Os que sacrificaram tudo por Cristo estão agora em segurança, como que escondido no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e perante o mundo e os desprezadores da verdade evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Fidelidade a Cristo, que morreu por nós. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra, terrível tirania de homens transformados em demônio. Seu rosto, pouco antes tão pálido e ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46, 1 a 3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens se recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando as duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciam